Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por essa tarde, por esse aprendizado. Que possamos logo mais, quando no nosso repouso noturno, repassarmos os ensinamentos, analisarmos, para que realmente criem raízes em nós. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos, ao retornarmos aos nossos lares, irmos envolvidos por essa paz e essa harmonia, levando para os nossos queridos que lá permaneceram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. O que é melhor para ele se aperfeiçoar? O que ele está escolhendo é o que vai dar a ele maiores chances dele evoluir mais rápido, de queimar etapas reencarnatórias. Porque nós não temos um limite de encarnação. O espírito vai reencarnar quantas vezes for necessário para que ele possa se aperfeiçoar e aprender as lições. Lições que ele já aprendeu, ele não vai mais escolher nada relativo àquilo. Ele já sabe, ele vai escolher outras coisas. Então, quando ele escolhe se expor à tentação para ter o mérito da resistência, se ele conseguir isso, ele vai queimar em etapas reencarnatórias. Então, é muito difícil, não é uma escolha fácil. Tanto que os espíritos, quando o espírito está fazendo essa escolha, já que ainda somos espíritos imperfeitos, inferiores, carregados de paixões, e a gente acha que não é capaz de fazer certas coisas, mas ainda é, né? No domingo passado falamos sobre o escândalo. O escândalo é necessário? É necessário para trazer à superfície as sujidades da alma e as sombras da alma, para que a gente possa se reconhecer desta ou daquela maneira. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, provocando um escândalo qualquer, a gente olha e fala assim, nossa, eu nunca faria isso. Eu nunca que eu faria um escândalo desse. Aí, num determinado momento, surge uma situação, ela faz igual ou pior. Porque nós somos espíritos inferiores, imperfeitos. Então, a gente não se conhece. A gente não sabe ainda da nossa capacidade, nem de amar e nem de odiar. A gente não tem esse limite ainda. A gente não alcança isso. Nós somos capazes de amar muito mais intensamente do que a gente imagina, mas somos capazes de odiar também desta forma, muito mais do que a gente imagina. E aí é que numa escolha dessa aí, o espírito tem que ser muito amparado, ele tem que estar muito consciente do que ele deseja. Caso os espíritos encarregados de auxiliá-lo nessa escolha das provas, principalmente o seu anjo protetor, né, o seu espírito protetor, se ele perceber que ele não tem chance de vencer fazendo uma escolha dessa, não lhe é permitido fazer essa escolha. Porque nós não viemos para essa terra para sair daqui derrotados, para sair daqui sem cumprir nossa tarefa. A gente não veio para cá para isso. A gente veio para dar certo. Então, a gente tem que ter chance para isso. Se numa escolha que a gente faça, o anjo da guarda que nos ajuda, fala, olha, você ainda não vai ter condições de cumprir isso aí, você vai entrar numa derrocada. Então, não é permitida essa escolha. Mas o espírito que faz essa escolha e é permitido a ele, é porque ele já é capaz de vencer isso aí. E quando ele vence, ele queima etapas reencarnatórias. Nós aqui não temos muito esse contato, né, com as comunidades, com as favelas. No Rio tem muita ação nas favelas, principalmente das casas espíritas, de outras religiões, né, de religiões do budismo, do catolicismo, de todas as religiões. Há muitos programas, há muitos projetos nas favelas para auxiliar aqueles irmãos. E muitos centros espíritas também fazem. Eu estava conversando com uma senhora que agora não, porque ela já está bem idosa e está bem doente, mas ela trabalhou muito pelo centro espírita dela, fazendo essas visitas nas favelas e ajudando lá crianças, e tinha um trabalho bonito lá. E ela ainda estava falando comigo, ela falou assim, olha,
quando eu vim para cá, eu achei que ia ser muito difícil, mas depois eu vi que não. Porque eu encontrei gente tão disposta a trabalhar, eu encontrei almas tão boas, tão evoluídas dentro de uma comunidade, que só precisavam de recursos, de apoio para fazer um grande trabalho. E ela falou, aí a gente descobria isso, ela falou, tem muita gente boa, tem muita gente querendo ajudar. Então são almas que fizeram essas escolhas para que elas possam evoluir. Então é difícil? É, mas se foi permitido a elas escolherem é porque elas podem dar conta. Aí Kardec faz essa pergunta aqui, ó, em cima disso aí, né? Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, porque essas pessoas estão mergulhadas na atmosfera dos vícios, do tráfico de droga, dos vícios de toda a ordem. E ainda por cima do cerceamento para fazer determinados trabalhos no bem, porque eles também não querem, esses grupos não querem isso. Eles não querem que essas crianças sejam evangelizadas, sejam amparadas, porque eles não vão ter depois membros para os seus grupos. E se essas crianças forem evangelizadas e preparadas, elas não vão se integrar num grupo ruim. Então eles ainda sofrem a pressão daqueles que não querem que esse trabalho se realize lá. É muito difícil. Ela falou para mim isso, ela falou, é muito difícil, tem que ter uma abnegação muito grande, uma determinação muito grande, porque a gente sofre até ameaças, né, daqueles que não querem que esse trabalho se estabeleça lá. Mas a gente encontra tanta gente boa que a gente fica e contando com a ajuda dos espíritos. E eles nos ajudam sempre, com certeza. Isso aí, imaginemos quantas caravanas espirituais, digamos assim, estão nessas comunidades auxiliando aqueles que querem trabalhar. Aqueles que querem fazer a diferença dentro de uma comunidade assim, né? Mas aí Kardec pergunta, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Olha o quase na questão de Kardec. Gente, Kardec, cada vez eu me apaixono mais por ele. Porque ele é demais, ele não tem uma falha. Se tira esse quase daí. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal se torna para ele um arrastamento irresistível. Mas ele botou o quase, por quê? Porque ele já sabia da resposta, claro, né? Então, eles respondem, arrastamento sim, irresistível não, por isso quase aqui. A Kardec já sabia disso. Então é quase, mas não é. Porque no meio dessa atmosfera de vícios pode-se encontrar grandes virtudes. Foi o que eu acabei de falar, que ela constatava isso, né? São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então é um trabalho maravilhoso, extremamente exaustivo, mas é maravilhoso. E esse arrastamento sim irresistível não, ele se aplica a tudo, principalmente nas questões de obsessão, que nós já falamos sobre isso aqui, apresentamos a escadinha, né, que a gente vai subindo aquela escadinha e não vai prestando atenção que ali tem uma obsessão grande e acaba lá em cima numa depressão horrível, né? E não consegue mais descer essa escada para encontrar-se com sua essência. E aí dá muitos problemas, né? Então esse arrastamento a gente vê em tudo, em todas as situações. Os arrastamentos vão sempre existir. Nós nunca vamos nos livrar do arrastamento para o mal. Porque a gente nunca consegue se livrar da influência dos espíritos. A gente consegue evitar a obsessão. A gente consegue evitar que eles ganhem alguma coisa com essa influência, se nós não estivermos na sintonia deles. Mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos inferiores e temos as nossas fragilidades. E eles ficam ali aguardando. Eles ficam na espreita,
A hora que a gente abre uma frestazinha, eles passam por ali, né? E é assim que acontece. Então, o arrastamento, ele é quase irresistível, mas ele não é irresistível. Um obsessor, por exemplo, ele nós, obsidiados, passamos por 3 fases, 4, melhor dizendo, 4. A da influenciação, aquela sutil, aquela que o espírito nos influencia, mas a gente não dá confiança para ele. Então, dessa a gente não pode se livrar, porque nós somos espíritos, nosso pensamento passeia, é conduzido pelo fluido cósmico, e ele vai ao encontro de outros pensamentos semelhantes, aí a influência acontece. Então, a gente não pode evitar, só pelo fato de pensar. E isso a gente não tem como não pensar, porque o pensamento é a própria alma, né? Então, nós entramos em contato com outros pensamentos. Aí a influência ocorre. Mas, se ela for ruim, e a gente perceber que o nosso pensamento não foi bom e alcançou um pensamento também igual, a gente pode cortar esse vínculo, a gente deixa de pensar, eleva o padrão vibratório e pronto. A gente não recebe o que há de ruim nessas influenciações. Agora, quando a gente não se importa com isso e deixa a influenciação chegar, aí começa o processo obsessivo. Né? O processo obsessivo é aquela escadinha que eu mostrei. Depois, quando tiver aí, não sei se Márcio já botou no YouTube, né, Márcio? Já tá lá a palestra sobre obsessão, que a gente vai subir aquela escadinha. Então, a gente vai subindo, mas a gente desce. Todo mundo sobe e desce até o 3º degrau, até o 4º degrau, aí a gente desce. Quando a gente deixa passar, vira uma fascinação. A gente começa a acreditar no que o Espírito está falando pra gente. E se a gente ainda deixa a coisa crescer, vai virar subjugação. A gente não só acredita, quanto executa aquilo que ele deseja que a gente faça. Aí, nesse estágio, vai acontecer o quê? O arrastamento. O arrastamento para o abismo. O arrastamento para um suicídio, o arrastamento para um homicídio, seja lá a desgraça que for que aquela subjugação esteja nos oferecendo. Então, mas não é irresistível. Por quê? Porque esses espíritos não são ignorantes. Eles são inferiores e imperfeitos num grau muito alto, mas ignorantes não, eles sabem que eles vão assumir responsabilidades se eles empurrarem aquela pessoa para o abismo. Então eles não fazem isso. Eles minam suas forças, eles chegam a um estágio que você perde totalmente o controle sobre si mesmo, eles te envolvem de uma certa maneira que eles conseguem envolver sentimentos, e aonde existe sentimento, a lógica passa longe. Aonde tem muitas emoções, a razão passa longe. Aí a gente não consegue equilibrar. Então a gente fica sem vontade própria e se deixa levar. Então é como se ele leva a gente até a beira do abismo, mas eles saem. Eles saem e falam assim, agora é com você. Se você pular, é por sua conta e risco. Né? Então é assim que eles agem. Então por isso que é um arrastamento, mas não é irresistível. A gente tem como resistir. A gente tem como se livrar. Agora, deixando chegar até aquele ponto de uma subjugação, fica muito difícil, mas ainda assim, a gente ainda pode resistir. Porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. Quer dizer, naquele momento que a gente está fascinado, subjugado, seja lá por quem for, nós não vamos ficar órfãos do bem aí. Nós temos o anjo da guarda, temos os amigos, temos os nossos amores, os nossos afetos que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar e vão nos chamar à responsabilidade. Então a gente não está entregue à própria sorte, a gente não está entregue na mão deles, embora a gente deixou chegar num ponto complicado. É como aquela pessoa que tem uma dor, ela não vai ao médico, ela não procura saber o que é aquilo, e dor
é sinal que tem alguma coisa errada no organismo. Aí ela não vai. Aquilo vai piorando. Aquilo vai se juntando a outros sintomas. E ainda assim ela não vai. Quando ela não aguenta mais, ela vai. Aí o médico fala, meu amigo, olha o estágio que o senhor me procura. Agora vai ficar difícil tratar o senhor ou a senhora, né? Porque vai deixando crescer. Então, a dor é o aguilhão que vai nos dizer, tem algo errado. E isso acontece com a dor moral. Quando a gente está angustiado, está apertado, o peito está apertado, procura ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada aí. Se não for no corpo, é na alma. E vamos resolver isso, porque senão a obsessão vai acontecer. Ela vai ocorrer. Então, os espíritos, eles não têm poderes sobre nós. Porque quem dá esse poder somos nós. Então, seja no plano físico ou no plano espiritual, ninguém tem poder sobre nós. Quando ele exerce um poder, foi porque ele ganhou o nosso aval. Nós facilitamos para ele isso, de alguma forma, devido à nossa inferioridade ainda. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante, porque se nós sabemos que somos capazes disso ou daquilo, a gente fica mais alerta para não cair, né, em tentação, como está lá na prece do Pai Nosso que a gente pede. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação não existe, não é isso que Jesus nos ensinou a pedir, afastar a tentação, não. Quando não nos deixe cair, quando nós estivermos diante de uma tentação, não nos deixeis cair, livra-nos do mal, que mal esse aí, esse mal de cair diante da tentação. É o que nós pedimos aí na prece. E a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ser forte, tem que agir. Não pode deixar que eles reconheçam que estamos fragilizados. Senão, a gente vai deixá-los entrar. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem. Tudo é de acordo com a intenção. O que se faz de mal também, né? Duas pessoas cometem o mesmo erro. Duas pessoas cometem o mesmo erro. Mas a punição dessas pessoas não vai ser igual. Vai ter o diferencial do grau de responsabilidade delas diante da escolha que elas fizeram. Então é como nós aprendemos com Kardec. O que vale é a intenção e não o ato em si. Nós podemos fazer coisas muito boas, só praticar o bem. Mas se a nossa intenção não foi praticar o bem pelo bem, não vai resolver. Às vezes uma pessoa fez um mal, que a gente nem fez, a outra fez. Mas só que aquele mal, ela não teve essa intenção. Ela não sabia que estava fazendo mal. Ela não vai ser tão cobrada quanto a outra, que só fez o bem, mas não teve a intenção de fazer o bem pelo bem. Fez o bem para aparecer, para negociar, né? Para tirar vantagens desse bem que ela está fazendo. Por isso é que a intenção é que conta. Em todas as situações é a intenção que conta. Então, aqui eles respondem: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-la sem penas e quando nada custa. Quando uma pessoa está fazendo até um bem, mas ela está fazendo porque aquilo não está custando nada, ela não precisa mover nada, ela não precisa dar um passo, né? Aí ela faz porque ela não perdeu nada com isso. Então ela ajuda. Ela não estava querendo ajudar. Aí se a situação se passou ali, o mérito vai acontecer aonde? Vai acontecer na ajuda que ela deu para a pessoa vai se beneficiar, que bom, ela foi ajudada. Agora, aquela pessoa que fez, se nada custou para ela, não vai fazer diferença também na parte evolutiva dela, não. Porque esse bem, ele tem que ser feito de coração, com o simples propósito de ajudar mesmo, né? Então, não há nenhum mérito em fazê-la sem
apenas e quando nada custa, Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Todo mundo conhece essa parábola, né? Do óbolo da viúva. A única moedinha que ela teve, ela deu. Aquilo pesou tanto no prato da balança que foi muito mais pesado que um saco de moedas que o outro colocou. Por quê? Aquele saco de moedas, para ele, aquilo não valia nada. Ele tinha tantos sacos daquele, não ia fazer a menor falta, mas aquela moeda ia para ela, ia fazer muita falta para ela. E ela deu porque ela queria ajudar. Então, aí tem o mérito, que foi difícil para ela, né, oferecer a única coisa que ela tinha. E é assim que a gente está no mundo, assim, às vezes, não se tocando. Quer ver uma coisa simples? Simples. Herança. Herança que vai deixar para os outros. Quando é que essa herança é recebida pelos herdeiros? Depois que o sujeito morre. Quer dizer, quando ele não precisa mais. Então ele está dando o quê? Nada. Ele não precisa mais daquilo. Então, a vantagem seria, se ele tem herdeiros, fazer essa distribuição enquanto ele está podendo fazer boas escolhas para a sua distribuição dos bens, vendo as necessidades de um e de outro e ir oferecendo os bens que são mesmo porque são daquela pessoa. São dele, é daquela pessoa mesmo. Só que ela está num momento de tanta dificuldade que é aquela hora que ela está precisando. Às vezes a dificuldade vai ser tanta, vai ter tanto problema que pode ser que ela morra antes de receber a tal da herança, né? Então, isso aí é que a gente tem que ter cuidado, né? Aí, o mérito da dificuldade é difícil, às vezes, né? É difícil para alguém, às vezes, fazer essa repartição aí quando ainda está em vida, porque tem medo, né? Tem medo de precisar, tem medo de oferecer e depois não ter para ele mesmo. Mas isso aí tem como a pessoa se assegurar, né? Então, a herança é um exemplo disso aí. Não vale tanto. Que às vezes vai valer se as pessoas tiverem dificuldade, mas às vezes a dificuldade já até acabou, às vezes aqueles herdeiros já até conseguiram mais do que eles vão ganhar, mas a duras penas, em determinado momento teria sido ótimo, teria ajudado muito mais. Aí a gente vê que as dificuldades são sempre exigentes de esforços gigantescos de nossa parte. Nada é fácil, e quando é fácil, a gente nem se importa, né? Quando é difícil, a gente bota energia ali, a gente bota sabedoria, conhecimento, mas aquilo que é fácil, sai fácil. É nesse sentido que tem o mérito do bem, ele está cercado, ele está subordinado a certas condições, sim. O mérito do bem está na dificuldade para exercê-lo, para exercer esse bem. Kardec diz aqui, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Aí é aquela questão que a gente aprende com Paulo, o tal do espinho na carne. Por mais que a pessoa ouça de alguém que aquilo que ela está fazendo não está certo, que aquilo não vai dar problema, que ela tem que pensar melhor, ela não está nem aí. Ela quer e pronto. Ela quer alcançar determinados objetivos e ela vai fazer o que ela quiser fazer. Aí ela vai se dar mal, porque quem está de fora às vezes está vendo que a coisa não vai dar certo. Aí ela passa a sofrer as consequências daquela escolha que ela fez. Nós podemos fazer escolhas erradas, mas a gente ainda tem a bênção de corrigir essa escolha errada antes que as consequências cheguem.
Quando a gente analisa bem o que escolheu. Às vezes a gente faz a escolha igual quando a gente vai fazer uma compra numa loja. Gostou de um negócio, vai lá, faz a compra. Ah, é caro pra caramba, não sei se eu vou poder pagar isso aí. Tá. Qual é o grau de necessidade que você tem disso? É importante? É fundamental para você? Então, aí é outra história. Se não for, não compre. Né? Não compre. Aí a pessoa compra, aí não deu certo não, é muito caro e eu não vou precisar disso tudo. Aí o que a pessoa faz? Antes que ela entre em dificuldade para pagar, ela volta lá na loja e vai negociar aquilo lá. Vai negociar, vai fazer uma troca por um objeto mais barato, vai reformar o seu crédito ali, né? Antes que aconteça coisas que ela não vai mais poder controlar. Então, há mérito nisso muito, porque a gente faz a escolha. Agora, quando a gente chega e deixa chegar num ponto tão crucial que as consequências a gente já está sofrendo, é o espinho na carne. Enquanto a gente está vendo o espinho, a gente sabe que ele pode nos espetar, mas ainda não espetou. Então a gente vai deixar espetar? Não, né? A inteligência nos diz que a gente não deve. Então vamos reformular essa escolha aí. Vamos mudar isso aí, antes que esse espinho entre na carne, porque se ele entrar vai doer. Então a escolha que a gente faz, a gente pode escolher várias coisas. Agora, cada escolha tem uma consequência junto com a escolha. Ninguém vai plantar laranja e colher limão. Não, de jeito nenhum, né? Então a pessoa tem que pensar direitinho, porque às vezes a inconsequência dela é tão grande, as escolhas ruins que ela vem fazendo são tão grandes, que ela vai chegar a um ponto que ela não vai mais aguentar as consequências daquilo ali que ela está fazendo, que é as escolhas que fez. Né? Novamente, a gente entra aí nessa questão da parábola do filho pródigo, né? Afinal, essa parábola do filho pródigo, ela é contada em Mateus. Ela é a terceira. Antes dela, tiveram duas, essa complementa as outras duas. Né? Essa do filho pródigo, ela complementa as outras duas. Então, se você, eu não vou citar aqui, que senão a gente também fica atrasando e não chega lá. Mas procurem ela em Mateus e deem uma olhada, que ela é a terceira. Tem duas antes dela. Foi quando Jesus estava lá, não vou contar a parábola até porque eu não lembro dela toda, mas ele estava almoçando, comendo com os publicanos. Quanto mais elevado era o local onde eles se alimentavam, mais poder as pessoas tinham naquela época, porque o evangelho todo, o Velho Testamento, tudo, a gente tem que levar em conta os costumes da época. A gente não pode ler aquilo lá com os olhos de hoje, com a nossa sociedade de hoje, é da época. Né? Então eles passaram os fariseus e viram Jesus comendo com os publicanos. Lá no alto, viram, porque é aberto, né? Como se fosse um terraço aberto ali. Quanto mais poder tinha, mais alto era o local que eles comiam, né? Aí aqueles fariseus falaram assim, lá, fica pregando, fica rezando, mas está lá, ó, comendo com o pecador, comendo com os publicanos. Aí Jesus desce, vai conversar e conta duas histórias para eles. E a terceira história, que complementa as duas que ele vai contar, esse cenário do filho pródigo, que é o filho voltando e o seu pai o abraçando, é exatamente o que Jesus queria naquele momento ali, que aqueles publicanos subissem com ele para comer junto com... que aqueles fariseus subissem com ele para comer com os publicanos. Então, o cenário daquele filho pródigo é aquele em que Jesus se encontrava ali na hora que ele ditou, na hora que ele contou essa história. Peguem lá em Mateus, vocês vão gostar
desse momento aí, que é bem bacana e ensina bastante. Então ele podia ter corrigido o que ele fez ali no meio, antes, o filho pródigo, né? Quando ele foi na caminhada, quando ele estava lá cheio de amigos, cheio de namoradas e tudo mais, gastando todo o dinheiro que ele tinha, ele não pensou que a hora que aquilo tudo acabasse, que ele ia ficar sozinho. Se ele tivesse pensado, ele teria corrigido esse erro dele. Ele teria parado ali e teria voltado para a casa do pai sem botar tudo a perder. Mas ele precisou de quê? Disso que está aí, ó. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ele sentiu. Porque ele estava comendo junto com os porcos. Isso se os porcos deixassem, né? Porque ele tinha que apanhar junto com os porcos lá. Então, ele viu que ele tinha que se reformar. Chega num grau, e é isso que a gente está fazendo, às vezes, com a nossa vida. Está fazendo escolhas e deixando a coisa chegar num ponto que depois fica muito difícil retornar. Aí o sofrimento é muito maior. Platão ensina pra gente isso aqui. O maior bem que se pode fazer a quem amamos é crescer como ser humano. Quando a gente vê uma frase tão simples, né? Tão bobinha, né? Tão pequena, a gente fica falando, mas gente, será que não é deixar muitos bens? Não é deixar muitas coisas boas para que os nossos filhos não tenham as mesmas dificuldades que a gente teve? Pois é, o maior erro na hora de educar um filho é querer dar para ele tudo que não teve. Esse é o maior erro na hora de criar filho. Porque se hoje ele é quem ele é, aquele pai que está ali com os seus filhos, pensando em querer dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, ele só está naquela condição ali de poder dar ao filho tudo que ele não teve, foi porque ele não teve. Ele teve que lutar para ter. E se ele dá tudo que ele não teve, ninguém vai se esforçar para conseguir nada. Para quê? Se eu tenho alguém que me sirva, que me leve tudo lá no sofá, na bandeja, eu vou levantar para apanhar. Para quê? Eu preciso? Não. Tem alguém para fazer isso? Para que eu vou querer aprender outro idioma? Ah, mas porque você vai viajar, fulano, para um país que fala outro idioma. Ué, eu levo um tradutor comigo. Para que eu vou querer aprender? O outro traduz para mim, né? Então, essa frase de Platão é exatamente isso aqui que a gente está falando. O maior bem que se pode fazer a quem amamos é crescer como ser humano. Não é deixar herança, não é dar tudo que ele quer, não é fazer todas as vontades. É você crescer como ser humano. Porque aquele que cresce como ser humano, ele tem valor social, ele tem valor espiritual, ele tem valor de todas as áreas. Ele vai ensinar ao seu filho os valores que ele tem, porque ele cresceu como ser humano. Ele tem que ensinar o filho a crescer como um ser humano, a lutar, a fazer, a trabalhar, a realizar, a buscar. É isso. Então, aquele que cresce como ser humano, ele ama. Ele ama. E o amor, a gente já sempre repete aqui, está em várias passagens da Bíblia. Pedro, na carta de Pedro, ele colocou isso, mas em todos os momentos que Jesus passava por uma lição com alguém, dava uma lição, ele dizia: levanta, segue sua vida, porque você agora entendeu, pode amar mais. Ele falava muito essas coisas, né? E aí é aquela questão, a qualidade, a quantidade do amor que você tem vai cobrir todos os pecados do outro. Ele vai responder pelos pecados dele, mas você vai auxiliá-lo, vai amá-lo, vai ajudá-lo
independentemente dele ser assim ou assado. Porque os problemas dele não vão afetar o amor que você sente por ele, por aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Jesus para nós, né? O amor de Jesus foi tão grande, que ele lá, morrendo na cruz, ele pediu perdão para todos, porque nós não sabíamos o que a gente estava fazendo, não sabia mesmo, né? Então ele pediu perdão a Deus por nós. Quer dizer, o amor dele por nós era tão grande que ele pediu perdão. Agora, nisso, ele não pediu a Deus que nos isentasse dos nossos resgates. Ele não pediu isso a Deus. De jeito nenhum. Ele pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam ali, que não sabiam o que fazer. Então, o perdão, ele vem acompanhado de quê? Do ressarcimento. Ele vem acompanhado de refazer, do refazimento das coisas que a gente fez errado. Então, ele não perdoou, e assim, todos nós que estávamos lá, que erramos e que fizemos o mal, agora os seus pecados estão perdoados, vocês estão no céu. Não. Ah, mas ele falou para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje é aquele momento dele de redenção, quando ele se converte, que um dos ladrões se converteu. Então, naquele momento que ele se converteu, aí Jesus falou para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Hoje, esse momento que você se converteu. Mas não disse que ele ia ter isentos todos os pecados dele, que ele ia ter que resgatar. Então, a interpretação que a gente dá é que faz com que aquilo ali seja lógico, seja algo pertinente mesmo. E que não seja algo dogmático, não. Algo que a gente analisa e a razão assina embaixo. Quando ele disse assim, hoje, não era que ele ia para o paraíso sem pagar nada, não. Aquele momento, hoje, agora que você entendeu, você pode estar no paraíso, você vai estar. Porque vai ter que resgatar seu passado de delito. É óbvio. Então, esse crescer como ser humano, a gente está esquecendo de ser humano. A gente pertence a uma raça humana e esquece de ser humano. Não está se importando com nada mais, os valores estão indo de ralo abaixo. Então, quando Platão fala, o maior bem que se pode fazer a alguém é crescer como ser humano, essa pessoa que cresce como ser humano, ela vai dar o melhor de si, ela vai fazer o melhor, ela vai amar da melhor forma, ela vai oferecer sem pedir em troca. Então, essa frase é grandiosa, né? Do grande mestre. Aqui, nós temos só um parágrafo desse texto de Calil-Gibran, que está no livro Os Profetas, que é maravilhoso esse livro. Houve uma época que ele estava muito na moda, todo mundo comprando. Ah, você já leu o Profeta? Eu já li. Aí pegou o livro, leu lá. O que você entendeu? Ah, nossa, é lindo, né? Aham. E aí? E atrás da beleza? A mensagem, você entendeu? Tudo que está lá? Né? Então, esse cara, Calil-Gibran, esse cara era abençoado mesmo. Porque ele escreveu coisas divinas, maravilhosas, né? Aí eu tirei um pedacinho desse, no livro O Profeta tem lá, vários, tem se referindo à dor, porque ele viveu entre um grupo, no livro, o resumo é esse, ele viveu numa comunidade que ninguém ligava, que ninguém dava importância, né? Ele tinha até um nome que já não está me ocorrendo aqui, era o nome do personagem, que ninguém dava importância para ele em nada. Quando ele disse que ele ia embora, alguém falou, ele vai embora, a gente vai ficar sem as lições. Mustafa, não, é qualquer coisa parecida com isso. Aí ele falou assim, ele vai embora. Aí ele ia embora, mas aí a comunidade pediu que antes dele ir, que ele falasse sobre alguns temas. Aí ele fala sobre a dor, ele fala sobre a posse, aí ele falou sobre o bem e o mal. É um texto bem legal, tem muita coisa bacana. Aí eu trouxe esse pedacinho aqui para a gente analisar. Ó. Um dos anciãos da cidade, que não se importava antes, mas quando ele falou que ia embora, começou a se importar, disse, fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu, do bem que está em vós, poderei falar, mas não do mal.
Olha que profundidade tem essa frase. Por quê? Porque o mal não tem medida para a pessoa. O bem tem. O bem é o bem, é o amor supremo, é o bem. Não tem mais nada, é o bem. Agora o mal, você não consegue visualizar, você não consegue dimensionar o mal de uma pessoa. Mas o bem você consegue, mas o mal não. Porque o mal é gerado por ele. O bem é a essência que ele recebeu do Criador quando o criou simples e ignorante. É o amor, é o bem. Agora o mal, ele criou o mal pelo mau uso do livre-arbítrio. E sabe quanto mal ele criou para ele? Qual a quantidade e a intensidade do mal? Por isso Khalil Gibran falou: do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal. Porque o mal você não consegue dimensionar, o mal de alguém. A capacidade de alguém fazer o mal você não consegue dimensionar, mas do bem você até consegue. E indo à frente ele foi: pois que o mal, senão o próprio bem, pois que é o mal, senão o próprio bem, torturado por sua fome e sede. O que é a fome e a sede? São os desejos, são as aspirações, aquele desejo imediato. Se eu não comprar isso amanhã eu morro, se eu não tiver isso eu morro, eu não vivo sem isso. São os desejos imediatos. E esses desejos é que nos levam muitas vezes à perdição, a cometer erros horríveis. Em todos os setores, não só nos desejos de objetos, mas de pessoas também, né? Nos relacionamentos também. É aquele ciúme doentio, aquele desejo de posse. Então, tá aí. Pois que é o mal, senão o próprio bem, torturado pela fome e sede. Quer dizer, você tem um bem, mas de repente você começa a ter tantos desejos, que aquilo ali você perde o controle. É um corcel desgovernado, né? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimentos até nos antros escuros, e quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. É exatamente isso. Você estraga aquele bem que você carrega, que você é, com esses desejos, com essa fome, com essa vontade, com aquela determinação inconsequente de alcançar coisas que só vão te fazer mal. Então, todo o texto dele vai girando em torno dessas análises, dessas reflexões. Procure, estar na internet, né? Tá no Google, baixem o Profeta e peguem lá o bem e o mal e deem uma lida no texto inteiro, que é muito, mas muito interessante. Ele era extremamente bom, né? E aqui, para a gente terminar, uma ajudinha da tribo tolteca, né? Eles tinham 4 compromissos. 4 compromissos para se viver bem, para não errar muito, para não praticar o mal, para não desenvolver o mal em si, não fazer escolhas ruins, né, com a sua liberdade. Então, esses 4 compromissos seja impecável com a sua palavra. O que é impecável? A gente já falou várias vezes aqui. Impecável é não ter erro. Não ter erro. Impecável é isso, não tem pecado. Impecável é não ter pecado. E o que é o pecado? Pecado é o erro. Pecado é o erro. Então, seja impecável, procure ter cuidado com suas palavras, porque elas viajam o universo. Ela é fruto do seu pensamento, então seja impecável com elas. Fale boas palavras, porque elas vão te conduzir a coisas boas. Não leve nada para o lado pessoal. Todas as vezes que a gente pega muita coisa para o nosso lado, né? A gente torna pessoal uma atitude, às vezes, que alguém faça. Não, tá falando para mim, é para mim. A gente dá tanta importância a outras pessoas
que dá esse poder a elas de nos desestruturar. Em alguns momentos, quando a gente fica levando tudo para o lado pessoal. Hoje tá difícil a gente falar com alguém, até pedir uma licença tá difícil, que a pessoa se melindra, ela se aborrece, ela fica chateada, ela pega pro pessoal, né? Se ela tem um problema qualquer com ela mesma, ela acha que você já está falando daquilo, é um horror, né? Então, quando a gente começa assim a levar tudo pro lado pessoal, nós vamos sofrer muito, muito mesmo, porque nós estamos dando poder a outra pessoa de nos maltratar, né? Terceiro, não tire conclusões precipitadas. Isso aqui é demais. Má interpretação do que ouve, do que vê, né? Do que o outro está fazendo. Todas as vezes que a gente tira conclusões precipitadas, a gente não raciocinou bastante, a gente não analisou, a gente não refletiu bastante e vai tirar conclusões erradas. Aí vai magoar, vai ferir o outro, vai criar um escândalo, vai criar um problema por conta de uma conclusão precipitada. Vai ser injusto com o outro, vai falar isso ou aquilo que nele não disse. São conclusões precipitadas. E quarto, sempre dê o melhor de si. Em tudo. Aonde estiver. Na tarefa mais simples, dê o melhor de si. Faça de forma que você não tenha que olhar e falar assim, poxa, eu podia ter feito melhor. Não. Faça de uma vez o melhor. Com todas as forças. Com tudo que você sabe. Porque aí a sua consciência nunca vai te cobrar. Porque a sua intenção foi de acertar mesmo. Você fez o que você achou que era o melhor. E se você faz isso com convicção, ninguém vai te acusar de absolutamente nada. Porque quem poderia acusar é a sua consciência. E ela não vai fazer, porque você sabe que deu o seu melhor. Então esses 4 compromissos não parecem nada, né? Mas se a gente botar isso aí em prática, nós vamos deixar de criar muitos problemas. E com certeza vamos fazer muito mais escolhas elegantes e vamos desenvolver muito menos aqueles males que nos levam à perdição. Muita paz para todos, que Jesus continue aí nos abençoando.